Eu tenho 24 anos, sou Yasmin, fundadora da comunidade Ascender. Alguém que Deus insiste muito. Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Eu com ele e ele comigo. Repita comigo: eu com ele e ele com quem? Eu com ele e ele. Eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Meus amados, quando eu estava perguntando para Deus o que Ele queria dessa pregação, desse momento aqui, o que é que Ele queria comigo aqui em Minas Gerais, Ele me trazia muito forte, enquanto eu rezava essa palavra, que a gente só tem como abrir a porta se a gente tiver a chave. Só que hoje, desde que começou o encontro, ele vem falando sobre uma porta que estava fechada, sobre a porta que está aberta, que ninguém mais fecha. E eu fiquei, meu Deus, mas o que é que o Senhor quer dessa juventude? O que é que o Senhor quer? E ele falava assim para mim, ali embaixo: desde a parte da manhã que eu estou batendo na porta, desde a parte da manhã que eu estou chamando, toque, toque, toque. Desde a parte da manhã que eu estou chamando a atenção. Desde a parte da manhã que eu estou tentando falar, que eu estou tentando entrar. Desde a parte da manhã que eu estou aqui tentando chamar a atenção. Mas a porta ainda não foi aberta. Eu disse: Senhor, mas está todo mundo pulando, está todo mundo cantando. Mas eles: não, minha filha, ainda não foi aberta, ainda tem porta para abrir. Mas eu preciso perguntar para você: cadê a sua chave? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí: cadê a sua chave? Assim, cadê a chave? Assim, tem que abrir a porta, meu irmão. Mas cadê a chave? Minha gente, fique comigo aqui agora. Jesus do lado de fora da sua casa, batendo na porta, batendo na porta. Você do lado de dentro ouviu Jesus bater na porta e você já se abriu para abrir essa porta para Jesus. Você já disse: não, eu quero abrir a porta para Jesus. Daí você vai, caminha, chega na porta e aí tá trancada. Cadê a chave? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: cadê a chave? Pergunta para do outro lado: cadê a chave? Mas Jesus está chamando lá de fora. Você já cantou Me Leva, você já cantou um monte de música, você já rezou, já levantou a mão, já baixou a mão, já gritou, já ficou calado, já rezou. Mas quando topou na maçaneta, a porta estava trancada. Olha para a pessoa que está ali assim: ih, cadê a chave? Cadê a chave? E o que o Senhor ministrava sobre o meu coração é que muitas vezes a gente perde a chave dentro de casa porque a nossa casa está bagunçada. Quantas vezes eu e você estamos vivendo no meio de uma bagunça interior? A nossa casa bagunçada, e por mais que a gente se ache pequenininho muitas vezes, para Deus nós somos como uma mansão, como uma casa muito grande. Por isso que Ele deseja tanto habitar em nós. Para caber um Deus tão grande, nós precisamos ser uma casa também grande. Nós precisamos dar espaço para Ele. Mas o que o Senhor falava ao meu coração é que muitas vezes nós perdemos a chave pelo meio da nossa própria bagunça. E eu queria te perguntar: aonde é que está a tua chave para abrir a porta? Aonde é que está a tua chave? Aonde é que está a tua chave? Não sei, a minha, por exemplo, eu perdi em tantas coisas, em tantas paixões, em tantas confusões interiores, em tantas decepções e frustrações. Mas houve um dia em específico que o Senhor me fez encontrar. E a sua chave, aonde é que está? O que é que pode te fazer abrir essa porta? Meu pai e a minha mãe, vou contar um testemunho rápido. Meu pai e a minha mãe se casaram, foram morar juntos, na verdade, em outra cidade quando eles se conheceram. E eles então decidiram trabalhar numa fazenda lá no interior de Sergipe. E meu pai tinha o sonho de ter 2 filhos, um menino
mais velho, primeiro que Deus mandasse para ele um menino e depois que Deus mandasse para ele uma menina. E aí meu pai sofreu um acidente de trabalho, perdeu os movimentos do braço direito. E em seguida meu pai fica sabendo que a minha mãe estava grávida. Minha mãe grávida contou para o meu pai, naquela situação difícil, meu pai tinha acabado de perder os movimentos e tal. E meu pai olhou para minha mãe e disse assim: Deus irá cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração. E engraçado que o Luiz Gabriel, ele pregava agora há pouco, que Deus, Ele inspira sonhos no nosso coração que são realizáveis, né? Santa Teresinha dizia isso. Santa Teresinha dizia que Deus não inspira aos nossos corações desejos e sonhos irrealizáveis. Portanto, tudo que Deus coloca no nosso coração, veja, que Deus coloca no nosso coração, há de ser realizável. Eu quero que você olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim: Deus hoje, quando você entrou na casa da Gospa, quando você botou o seu pé aqui dentro, olhou para você, saiu correndo na sua direção, olha no fundo dos olhos dessa pessoa e diz assim, e disse assim: o meu filho, a minha filha, chegou! A minha filha, o meu filho. Não, repete isso, diga: chegou! Agora olha no fundo dessa pessoa e diga assim: você é o filho em que Deus desejou. Fala assim: e ainda mais que a Virgem Maria gestou. Dá uma salva de palmas. Você não é um acaso. Você não foi abortado. Você não foi abortado. Meus irmãos, eu contei isso para dizer que na minha casa eu tinha tudo para ser um caso perdido. Eu tinha tudo para ter perdido a minha chave dentro da minha casa. Eu cresci com a minha mãe dizendo que não sentia meu cheiro, que eu não era filha dela, que eu tinha sido trocada na maternidade, e trilhões de coisas que ela inventava. Coitada. Porque ela estava ferida, porque ela não estava em si. E aí fui crescendo, isso acontecendo, eu apanhava sem motivos. Eu era deixada pra lá, né? Vocês tem gente aqui que foi assim também? Só que chegou uma hora que eu me pareci tanto com a família do meu pai que a minha mãe teve que engolir, que eu era filha dela. Mas por que eu contei isso pra você? Depois de um tempo, as coisas lá em casa foram mudando. E nós fomos virando para o mundo inteiro uma família perfeita, uma família referência. O povo olhava para lá para casa e dizia: eu quero que a minha família seja como a família de Maria. Eu quero que a minha família seja como eles. Olha, a gente passava na rua para ir para a missa e todo mundo dizia: olha, a família é perfeita, o caso está perfeito ali, eu quero que seja assim. O povo tinha seus filhos, queria tudo que a minha mãe e meu pai fossem padrinhos deles. Porque para o mundo a casa estava organizada, mas só eu e você sabem o que tem aí dentro, sim ou não? Coração é terra que ninguém vê. E de repente, então, eu fui crescendo, minha família foi se estruturando, tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Era a única coisa que eu me orgulhava na minha vida: a minha família. Quando eu fui crescendo, na minha pré-adolescência, minha mãe e meu pai entraram num processo de separação. E de repente, eu comecei a entrar em depressão quando meus pais começaram a se separar. E com 12 anos, eu já estava em um nível de depressão profunda. Eu servia a igreja. Eu era coroinha da pastoral do acolhimento, infância missionária. Ia escondido para o grupo de jovens da minha cidade. Ficava debaixo dos bancos para escutar. Passava. Mas minha casa estava bagunçada. Fale comigo: servia a Deus. Fala assim: servia o reino, mas não conhecia o rei. Escute. Estar no reino não significa que você conhece o rei. Estar na igreja não significa que você conheceu Jesus. Não é porque a gente está aqui, todo mundo cantando, que significa que você conhece verdadeiramente Jesus. E eu não entendia isso. Até que começou a formar o grupo de jovens lá, ninguém me deixava participar do grupo de jovens. E eu então comecei a ir para de trás das colunas, debaixo dos bancos. Eu entrava no confessionário para ficar escondido, para participar do grupo de jovens, que ninguém me deixava.
E algo começou a se mover dentro de mim. E eu enjoei, até entrar naquele grupo de jovens, quando me permitiram falar assim, olha, vai ter um seminário de vida aqui, como geração de Maria, mais ou menos. E de repente, se você ajudar a montar, estar nos corres com a gente, você passa e você é liberada para fazer parte. Eu disse, ok. Fui atrás, rodei, colei cartaz nos postos tudo da cidade, fiz um monte de coisa. Aí, chegou no dia do retiro e falaram assim, agora você vai participar, que você nunca participou de retiro. Eu disse, ok. Naquele retiro tinha uma menina pregando. E ela falava sobre família. Quanto mais ela falava, mais eu chorava. Quanto mais ela falava, mais eu chorava. Eu comecei a chorar tanto que uma senhora da intercessão, ela começou a me abraçar no meio da pregação. Eu chorei. Começou um momento de oração, acabou o momento de oração. Todo mundo deu intervalo, eu estava naquela cadeira chorando. Estava voltando do intervalo naquela cadeira chorando. E a senhora rezando, Daqui a pouco eu repousei e voltei. Quando eu voltei, eu já não era mais uma pessoa. Uma Yasmin antes daquele evento, outra Yasmin depois. O que foi que aconteceu? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, cadê a chave? Olha para que está do outro ladinho assim, cadê a chave? Meus amados, a minha chave estava perdida no meio da bagunça da minha casa. A minha chave estava perdida no meio do meu orgulho que eu tinha em relação com a minha mãe, na falta de perdão que eu tinha com relação à minha mãe. Minha chave estava perdida em meio às coisas que eu vivia, em meio a querer ser sempre a boa, em meio a querer ser sempre a amiga de todo mundo, a que aconselha todo mundo, a que é boa para todo mundo, a que é amiga de todo mundo. Eu queria fazer com que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Não sei se você é ou tem uma amiga assim, que parece que ele tem a vida perfeita. Você olha pra ele e diz assim, fulano não tem problema não. Eu queria ser como fulano, eu queria ter a alegria de fulano, eu queria ter... Eu era assim. Só que meus amigos não sabiam o que eu passava em casa. Olha pra pessoa que está falando assim, cadê a chave? E deixa eu falar pra você. Quando você não se conhece, você não consegue reconhecer aonde está a chave. Cadê a tua chave? Eu estou perguntando para você, quem é você? Porque só pode abrir quem está do lado de dentro. Jesus está do lado de fora. Enquanto você não sabe onde está a sua chave, Jesus está lá, toque, toque, toque. Ei, Mariana, João, Pedro, Marília, ei, eu estou aqui, abra a porta aqui para mim. Jesus olhando assim, tentando olhar pelo olho e nada. Deixa eu perguntar para você, cadê a tua chave? De repente, então, você começa a vir para Geração de Maria. Você chega na Geração de Maria, o povo começou a pregar. Danilo Lopes começou. Você entendeu que tem alguma coisa que precisa resolver dentro de sua casa. Você entendeu que tem alguma coisa que tem que resolver dentro de você. Daqui a pouco outra pregação começou e você entendeu que você precisa ser aquilo que Deus deseja de você. E de repente você percebe que enquanto você está procurando a chave, Jesus fica do lado de fora. E eu quero perguntar para você, cadê a tua chave? Quem é você? Cadê você para abrir a porta? Jesus está lá. Toque, toque, toque. Mas para abrir a porta é preciso ter coragem e tomar uma decisão. Você quer abrir essa porta hoje, sim ou não? Quer? Você entende que você é uma geração de Maria, sim ou não? Que foi ela que te trouxe aqui hoje, sim ou não? Que Jesus não deixou com que você fosse abortado, sim ou não? Você entende que você é um plano de Deus, sim ou não? Que você não veio ao mundo à toa, sim ou não? Cadê a tua chave? Onde é que está a tua chave? É preciso ter coragem. Se você quer abrir a porta, é preciso ter coragem de começar a procurar. Começa a procurar a tua chave. Só que aí você começou a participar do momento de oração e começou a curar algumas coisas, mexer em algumas coisas, revirar algumas coisas. Você encontrou a bendita da chave. Olha, Deus me fez para ser isso aqui. Encontrou a chave. Faz comigo assim, baixa aí na cadeira, faz assim. Toca no chão com a tua mão direita. Assim, encontrei a minha chave. Não, baixa de novo, baixa. Você demorou tanto para achar? Fala assim, encontrei a minha chave.
Pega essa chave assim comigo, imaginária. Pegou? Segura. Segurou? Olha para a pessoa que está falando assim, cadê a sua chave? Fala assim, tá aqui comigo, mas não mostro não. Guarda aí essa chave. Você vai passar o resto da pregação assim, tá bom? Fechado? Combinado? Segura essa chave. Maria é a porta do céu. Se Maria é a porta do céu e Maria, portanto, é porta do céu porque por meio dela veio Jesus e por Jesus a salvação. E Maria é porta do céu por quem foi que fez Jesus, Maria conceber Jesus, o Espírito Santo. Vamos lá, Maria é a porta. Então, o que é que abre essa porta? O Espírito Santo. Yasmin, não entendi nada, nem chance falou que a chave era eu, mas quem é que tem que ser cheio do Espírito Santo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, vê se você está com cara de que está cheio do Espírito Santo. Tá? Não fale para ele não, para ele não ficar desanimado. Olha para a pessoa que está do outro lado. Fala comigo, vixe, tá um aperreio só isso aqui. Segura a chave. Cadê sua chave? Segurou a chave? Para segurar essa chave e não perder mais, é preciso que a casa ela continue arrumada, sim ou não? Só que enquanto você está pensando nisso, Jesus está do lado de fora insistindo para bater na porta, bater na porta para você abrir. Só que quando você segurou a chave, você olhou para a porta e percebeu o quê? Se você abrir a porta, talvez a sua casa nunca mais seja a mesma. Sabe quando você se acostuma com a sua baguncinha lá no seu quarto? Primeiro, gente cheia de Deus não tem quarto bagunçado. Fala comigo de novo. Vixe, eu conheço um ali, um amigo meu. Fala assim comigo, quarto bagunçado é sinal que Jesus está fora da casa. Fala comigo de novo. Vixe, o negócio está ficando feio. Meus irmãos, eu preciso dizer para você que quando você está caminhando para abrir a porta, você precisa tomar uma decisão. Ficar com quem te deu coragem para abrir. A Virgem Maria. Nós estamos aqui porque nós somos gerados por ela. Nós estamos aqui porque nós somos desejados por ela. E eu ouvi dizer, e tão bonito, quando me falaram sobre o porquê que está acontecendo esse retiro aqui. Porque o padre Oscar teve esse discernimento de que nós precisávamos dar continuidade, gerar, de que nós precisávamos fazer algo pela juventude. Algo a mais. Você não é o menos de Deus, você é o algo a mais de Deus. Você está me entendendo, sim ou não? Agora, depois que a gente segura a chave, a gente tem que fazer o quê? Abrir a porta. Usar a chave. Você vai segurar a chave, vai fazer a chave agora, vai botar a chave na estante, vai dizer assim, eu achei minha chave, nunca mais vou usar. É isso? Mas é isso que a gente faz com Deus. Deus vem, fala conosco, nos encontra, o Espírito Santo mexe conosco, faz uma obra na nossa vida, muitas vezes nos cura, liberta e transforma. A gente pega ele, bota no estante da nossa casa e diz, fica aí para me lembrar que um dia você foi algo na minha vida. Fica aí para me lembrar que um dia você fez algo comigo. Não, meu irmão, nós somos chamados a pegar a chave e usar. O Espírito Santo não pode ficar engavetado na nossa cômoda. O Espírito Santo veio para nos colocar em movimento. Você foi chamado a estar em movimento, a usar essa chave. Usa o Espírito Santo que você recebeu no seu batismo. Usa esse Espírito Santo que quer falar com você. E como o Gabriel falava, gente, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na casa, no quarto, aonde você for, você precisa ser movido por esse Espírito. Pega a chave comigo. Segura a chave comigo. Dá um beliscão com a outra mão na pessoa que está do seu lado e fala assim, segura direito. Já foi difícil demais de achar.
Você está brincando com o que é sério? Tá assim, sei não, viu? Na sua vida, só Deus na causa. Amém? Segura a chave mais alto, mais alto, mais alto. Agora olha assim para sua mão, que não tem nada dentro, você sabe? Mas de forma imaginária, olha para sua mão e diz assim: essa chave aqui, eu não vou perder nunca mais. Porque o Deus que colocou ela na minha mão de volta, me fez e me entregou ela para que Ele morasse em mim. Você precisa parar de ser uma visitação de Deus e voltar a ser morada do Espírito Santo. Você me entendeu, sim ou não? Você não pode ser mais, amados, alguém que Deus vai lá e visita, vai para o grupo de oração, vem para a missa dia de quinta, vem para um evento, vem para o dia da gospel. Você não pode ser mais alguém que só vive de momento em momento. Você precisa ser alguém que mora com Deus e que Deus mora com você. Abre essa porta agora comigo, segura a chave. Gira a chave. Fecha um pouquinho os seus olhos agora. Peça agora para esse Deus entrar na sua casa. Para que Ele arranque toda a bagunça. Para que Ele saia te encontrando antes de encontrar a sua casa. Fale comigo: seja bem-vindo, Jesus. Há quanto tempo eu esperei? Quanto tempo eu esperei? Mas o Senhor chegou. Que bom. Dá uma salva de palmas para esse Jesus que entrou na sua casa. É preciso decidir abrir a porta, amém? Agora dá um beijinho no ombro assim, eu abri a minha. Assim, tô nem aí para ninguém mais. Eu abri a minha porta. Quando eu abri a minha porta, minha gente, eu saí daquele retiro tão cheio de Deus, com tanta alegria que Jesus tinha me abraçado quando eu abri a porta, que eu saí dizendo assim: agora não tem mais para ninguém não. Agora, meu irmão, eu tinha 12 anos só. Aí agora você vai ver. Botei logo um rosário no meu braço. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a buscar Deus. O povo falava comigo: não, peraí, a oração resolve? Não, lá em casa vai tudo se destruir. Eu disse: não, tenha calma. Você já conhece aquele que entrou na minha casa? E tudo para mim agora era resolvido, tudo para mim agora era fichinha. Isso no caminho até em casa. Quando eu cheguei em casa, o que é que tinha lá? Meus pais em processo de separação. Tudo do mesmo jeito, tudo bagunçado. E eu olhei e disse assim: ai, agora eu não vou me importar mais com isso não. Mentira, 2 minutos depois, quando as brigas começaram, quando tudo começou, eu já estava que inferno na minha casa. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus mora em você. Ele não ficou na igreja, ele não vai ficar aqui no retiro da gospel. Ele não vai ficar aqui dentro, você vai para sua casa, depois você vem aqui e pega ele de novo. Não. Ele vai com você até a sua casa. E quando você entra lá, agora a porta já não é mais aberta para você. Como é seu nome? Como? A porta já não vai ser mais aberta para você somente entrar, mas para você e Jesus entrar. Quando a gente abre a porta, precisa a gente ter a decisão de entender que Jesus vai começar a mudar algumas coisas dentro de nós. Sabe aqueles amiguinhos que te chamam para sair, que só te leva a pecar? Olha para a pessoa que está só ali assim: esses aí vão jogar sua chave fora. Sabe aquele crush, aquele boy, aquele lá, seu amigo seu, sabe? Que você está querendo, que você já é apaixonado há um tempão, mas que não quer nada sério com você. Olha para a pessoa que está lá, toma vergonha. Porque esse aí vai fazer você jogar sua chave. Sabe aquele namoro que você já está há um bom tempo, mas que não vive a castidade, te leva ao pecado, não quer fazer nada com você, não quer construir uma família com você, só fica te enrolando. Olha para a pessoa que está ao lado e diz assim: esse tipo aí já não cabe mais aqui. Sabe aquele povo que te chama para uma rodinha de amigo para dizer: ai amiga, ai não sei o que, e aí meu brother, vamos aqui conversar, você viu a fulana da rua de baixo que te chama para fofocar?
olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse aí, não cabe mais aqui não. Porque entrou aqui dentro alguém que é muito maior. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Repete com mais força: tão grande, que ocupou todos os cômodos da minha casa. Está tudo ocupado agora. Não tem espaço para mais nada não. Agora fala assim: se você quiser, abra a sua porta para eles. Porque essa aqui não vai ser aberta não. Amém? Amém? Por último, para encerrar, eu quero dizer para você que a palavra de Deus em Romanos 12 diz que nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele transformará a nossa forma de pensar também. E eu achava isso uma loucura, que eu era meio cética. Eu tenho poucos minutos, mas eu vou ser bem precisa para vocês entenderem. Eu não entendia muito bem dessas coisas de Deus. Eu achava que todo mundo estava em Deus porque estava fugindo de alguma coisa. E aí eu era um pouco cética para algumas coisas. Mas eu comecei a perceber que não é manipulação que acontece aqui dentro. Que não é ilusão, que não é alienação que acontece aqui dentro, mas é o próprio Espírito de Deus que, ao encontrar conosco, Ele começa a nos fazer, nos modelar para estar do jeito que a gente já nasceu para ser, que nós fomos deformados com o tempo. Talvez a nossa infância, a nossa adolescência, enfim, foi nos deformando. E o Espírito Santo, Ele não vai te fazer ser uma pessoa diferente daquilo que você é. Pelo contrário, Ele vai te fazer ser exatamente o que você nasceu para ser. Você não é um aborto, você é um filho de Deus. Amém? Amém? Existe uma verdade que eu queria que você ficasse de pé para entender. Fica aí de pé. Entenda uma coisa. Amanhã talvez eu fale mais sobre, mas daquele dia do retiro que eu participei, que eu tive meu encontro com Deus, até hoje, eu me tornei morada de Deus. Mas teve uma época que eu deixei a poeirinha entrar em casa e as coisas foram perdendo o brilho. Mas eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração agora. Quem é você? Cadê a sua chave? O que foi que te fez encontrar a sua chave? Agora, faz uma recapitulação bem rápida da pregação. O que foi que fez você encontrar com a sua chave agora? Você abriu a porta. Jesus entrou. E algo começou a ser encontrado aí dentro. Só você e Deus agora. Deixa que Deus comece a caminhar dentro da sua casa. E eu convido você a lembrar da sua casa mesmo. Que você saiu de lá e veio para cá. Imagina você abrindo a porta da sua casa agora para Deus. A porta da sua casa. Jesus entra na sua casa. E vai passeando cômodo por cômodo da tua casa. Quando ele vai entrando, ele é tão grande que algumas coisas naturalmente vão saindo. Alguns vícios naturalmente vão saindo. E o que o Senhor colocava ao meu coração, e eu partilhava até com a irmã, com a Fran, que o Senhor não nos trouxe aqui para nos deixar pela metade. Ele não vai entrar na sua casa e parar na sala da frente. Ele não vai colocar você no forno como um bolo e tirar na metade do tempo para você ser um bolo solado. Ele não vai colocar água para ferver e tirar antes que ela ferva para você ser um café gelado. Ei, antes de Jesus falar isso aqui, olha aqui para mim agora. Antes dessa palavra de que eu estou batendo a porta e se você abrir eu vou entrar e cear com você. Antes disso, Jesus estava dizendo para aquele povo assim: ei, vocês não são nem quentes
nem frio. E eis porque vocês são mornos, que os mornos eu vomitarei. Entenda uma coisa, nós não estamos no retiro da gospel para nos tornar jovens frouxos, jovens mornos, jovens que vão ficar cheios de mimimi, cheios de coisinha, não. Nós somos e nós viemos para cá para nos tornarmos jovens fortes, quentes, queimando. Por isso que nós temos que pedir: lança fogo em mim. Leva sua mão lá no alto, e assim: lança fogo em mim. Lança fogo em mim. Porque nem frio, nem morno, eu sou quente pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui queimado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus entrou na minha casa, e muito mais Ele tem a fazer aqui dentro. Ele está só começando. Entenda uma coisa: Jesus está só começando o que Ele quer fazer aí dentro de você. Fica com a sua mão lá no alto. Porque Jesus, Ele não ficou 5 minutinhos com a mão erguida, não. Ele ficou, foi algumas horas lá estirada, pregado a cruz por você. Não foi pelos pecados dele, não, ou pelos crimes dele, não, porque Ele não teve crime e pecado algum. Ele ficou com os braços erguidos por você, pela sua salvação, por mim. E muitas vezes nós somos frouxos. Queremos um Espírito Santo como se fosse um supermercado. Vamos buscar a bênção, vamos buscar o alívio para a depressão, para a ansiedade, para a síndrome de pânico e para essas coisas tudo que tem entrado na nossa casa. Mas quando o Espírito Santo pede: ei, me dá a tua vida, você já não entendi o que está dizendo. E o Espírito Santo diz: ei, Maria, Joana, Mateus, Felipe, me dá a tua vida. E você: nada, você não quer isso, é que seu braço mais alto. O Espírito Santo está falando para você agora: me dá a tua vida. Deixa eu entrar na sua casa. Qual é a sua resposta? Ei, Jesus está batendo mais uma vez. Você está com a chave na mão e Deus está falando para você: deixa eu entrar na tua casa. Eis que nós seremos transformados nessa tarde pelo Espírito Santo de Deus e pela presença real de Jesus. Se você acredita nisso, levanta o seu braço ainda mais alto. Ainda mais alto. Deixa doer. Deixa doer. Deixa doer, porque nessa terra nós vamos sofrer mesmo. Nessa terra nós vamos passar por sofrimento mesmo. Mas quando nós chegarmos lá, tem uma coroa de glória nos esperando. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá mais fome. Quando nós chegarmos lá, nós seremos tão cheios de Deus, que nada mais vai nos faltar. Ergue o seu braço e diga: vem em mim, Espírito Santo. Vem, Jesus. Pode entrar aqui. Me leva para esse lugar que existe aqui, que o fogo não se apaga. Tem um lugar dentro de você que se chama alma, espírito, que lá dentro o fogo nunca se apagou. Você escondeu, você colocou coisas por cima dele, mas aí dentro, gente, tem um fogo do Espírito Santo ardendo. Mais alto, me leva a esse lugar. Me leva, canta isso com a sua vida. Desejando que Deus venha, desejando que Ele entre na sua casa. Cante. Me leva. Enquanto a música não começa dizendo: me leva. Repete isso: me leva. O quê? A esse lugar. Me leva. A esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apagará jamais. Me leva a esse lugar. Me leva a esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apagará jamais. Me leva a esse lugar. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele modificar. Deixa Ele transformar. A esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apagará jamais. Escuta.
você chegou aqui ferido, Ele é o médico. Se você chegou com medo, Ele é a própria paz. Ele entrará no nosso meio. Meus irmãos, nós não podemos estar mais com as portas fechadas. Nós não podemos mais estar procurando a chave. A gente já achou. Ei, a chave nós já achamos nessa tarde. Quando Jesus entrar, nós seremos totalmente tocados e transformados por Ele. Há uma decisão e nós já fizemos ela, amém? Amém. Nós já decidimos por Ele entrar, amém? Ele já vai entrar, amém? Ele está na porta, amém? Você quer que Ele entre, sim ou não? É preciso decidir. Ser corajoso. Coragem, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Fecha um pouquinho os teus olhos. Deseja comigo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu decido por Ti. Muitas são as propostas. Muitas são as propostas. Muitos foram os planos. Mas nenhum deles faz tanto sentido quanto a Sua presença. Nenhum deles faz tanto sentido.